aqui é o professor Vladimir. O intuito desse vídeo é gravar um conjunto de exemplos, né, que servirão para a solução da lista de exercícios de cálculo deixado pela professora Kátia. São muitos exercícios, né, mais de 100 se eu não me engano, e é evidente que você não precisa fazer todos, né, mas que você pratique o máximo que puder. Eu resolvi começar esse vídeo com as questões que envolvem a derivada e a integral. É um print lá de uma das páginas, né, tem nas suas primeiras questões essa daqui, que pede a primitiva mais geral de uma função dada. A primitiva é a integral da função. Tá bom? Se a função for um polinômio, né, tem uma regra bem definida para achar a primitiva. Então, dado uma função f de x do tipo x elevado a n, né, seja esse n um inteiro ou um racional, a sua primitiva, que a gente vai simbolizar pela integral de f de x, tem essas regras, se encontra facilmente na internet. Basta pegar o grau desse polinômio, adicionar 1 a ele, né, e dividir o coeficiente do polinômio pelo resultante dessa adição, ok? Então, a título de exemplo, a primeira aqui, primeira questão, a gente tem a função f de x do tipo x menos 3. O 3, aliás, a constante, a gente pode entender como sendo menos 3 vezes x elevado a 0. Lembra que qualquer coisa elevada a 0 é 1. Então, 3 vezes 1 é menos 3, aliás. Vezes 1 é menos 3. Então, a integral dessa função, integral de x menos 3 em função de x, vai ser, bom, se o grau aqui em x é 1, então a gente de grau 1 soma 1, vai dar 2, e divide pela resultante dessa soma, sobre 2. O grau aqui de menos 3 é o 0, então 0 soma 1, vai dar 1, x elevado a 1 dividido por 1, não precisa acrescentar nada. O lance mais geral, né, essa expressão aqui mais geral, é porque toda integral você pode adicionar uma constante aqui, desconhecida no processo. Ele pede para você verificar a derivada, ou seja, você fazer o processo inverso da integração. Então, na primeira você integra, encontra essa expressão aqui, na primeira parte, né? Na segunda parte seria derivar essa expressão. Você pode expressar a derivada como d, aí é colocar a função sobre 2 em função de x, ou então, né, uma linguagem mais econômica e mais rápida, colocar toda a expressão no parêntese e colocar uma linha aqui como índice. A derivada é a linha dessa função aqui. Então, derivar seria o processo inverso. Derivar uma função desse tipo, função do tipo x elevado a n, a gente expressa por a linha da função f como coeficiente, vai ficar n vezes x, e desse grau subtrair 1, menos 1. Então, quando eu descer esse grau 2 aqui, vai ficar 2 vezes x sobre 2, e o grau 2 em cima eu vou descer para 1. Então, não precisa nem colocar. Aqui tem grau 1, quando eu descer multiplicando, não vai alterar o coeficiente, que era menos 3. Eu coloquei mais ali, mas é menos 3. É lógico, quando você subtrair do grau 1 também vai ficar x elevado a 0, precisa colocar. E a derivada de qualquer constante, como uma constante pode ser entendida como x elevado a 0 vezes essa constante, quando você descer o 0 para multiplicar, ela some. Então, não precisa colocar nada aqui. Aí é evidente, né, que quando você faz o processo
inverso, você retorna para a função original. Esse 2 cancela esse 2, fica só o x. E nada há o que se fazer com o menos 3. Então a primeira, a integral, essa daqui é a primitiva que eu coloquei dentro dessa chave. E essa daqui é a conferência da derivada, se deriva de novo. Você vai fazer isso para cada um desses itens, né? Vou procurar itens que tenham valores racionais aqui para usar como exemplo. Eu vou pegar, por exemplo, a questão 7, né? 7 logo. Só baixar um pouco aqui. E aí na sétima, na parte 7, a gente tem a função f de x é do tipo 5 x elevado a 1/4 menos 7 x elevado a 3/4. Então a primitiva integral dessa função x em função de x vai ser, bom, 1/4, se você adicionar 1/4 mais 1, vai dar igual a 5/4. Ok? E aí essa resultante ela desce para o denominador. Então vai ficar 5 vezes x elevado a 5/4. Quando você dividir tudo isso aqui também por 5/4, a divisão por uma fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 5/4 é 4 aqui sobre 5. Inverti a ordem numerador e denominador aqui multiplicando. Coloquei aqui do lado para facilitar ou desenvolver mais rápido o problema. Mesma coisa aqui, aqui tem 3/4 e 3/4 mais 1, lembra que 1 é como 4 sobre 4, vai dar 7 sobre 4, 7/4. E quando você passa esse 7/4 para o denominador, é a mesma coisa de multiplicar pelo inverso dele, 4/7, que é o inverso. E o que tinha aqui era 7x elevado a 3/4, então fica 7x elevado a 7/4, que é o resultante dessa conta aqui. Só apagar ali para não ficar sobrecarregado. Então só deve ter cuidado, ou lembrar um pouco das propriedades de soma com fração, agiliza, né? Bom, vai ter aqui 5 no numerador e no denominador, ele vai ser cancelado, 7 no numerador e denominador, ele vai ser cancelado. Tem um 4 multiplicando, vai ficar 4 elevado a 4 vezes x elevado a 4/5 menos 4x também elevado a 7/4. É 5/4 e 7/4, eu falei 4/5. Mais c. C é aquela constante que eu falei também no item A. É evidente x elevado a 5/4 menos 4 x elevado a 7/4 mais c. Se fizer a derivada dessa função, botar só uma linha aqui como uma linguagem mais dinâmica, você vai retornar a função original, né? Aqui quando você subtrair um desse camarada aqui, vai ficar 1/4. Então x elevado a 1/4. Você tira 1, fica 3/4. Se pensar 1 como 4 sobre 4, o número por ele mesmo sempre dá igual a 1. Os 4 vão sumir, né, vão se cancelar, e aí você retorna para o original. X elevado a 1/4
menos 7 elevado vezes x elevado a 3 quartos. Aí a constante, não precisa dizer, na derivada ela some, ok? Outras propriedades que seria interessante você lembrar, né, é expressar raiz como potências racionais. Então a nona, por exemplo, não vou fazer ela completo. A nona você tem a função f de x vezes 6 raiz de x menos raiz sexta de x. Então, reescrevendo como uma potência, a raiz é como se fosse a potência meio. O índice da raiz é o denominador. Raiz quadrada, então o índice é 2, quando não tem nada que subtense que é 2. E a potência que aparece aqui vai ser o numerador. Se não aparecer nada é porque o x aqui está sendo elevado a 1. Então, reescrevendo essa função, ela é 6 vezes x, 1, que é a potência aqui, sobre 2, que é o índice da raiz, menos x, 1, que é a potência aqui, sobre 6, que é o índice da raiz. Bom, e a integral, né, a primitiva dessa função aqui, ela é similar ao exemplo 7, ok? Você coloca soma 1 e a resultante da soma você passa dividindo o numerador, então vai ficar uma fração, você passa a fração invertida. Mesma ideia aqui, certo? Vamos fazer então a integral da minha f de x vai ser igual a, com relação à variável x dx, vai ser igual a, aqui já tinha 6, se você pegar 1 meio e somar 1 com ele, vai dar 3 meios, 3 sobre 2. E quando você passar 3 meio dividindo a resultante, aí o numerador inverte com o denominador, coloca 2 em cima e 3 embaixo. Menos, quando você somar 1 sexto com 1, né, vai dar 7 sextos, 7 sobre 6. Aí quando você passar essa resultante dividindo, vai inverter, o denominador vem para cima e o numerador vai para baixo. E a gente chega nessa expressão aqui. Essa expressão é para ser mais geral, a gente soma uma constante c, né? C pode ser um número real qualquer nessa situação. Então aqui seria a integral, a primitiva, ainda dá para simplificar, né? Por exemplo, 6 aqui dividido por 3 dá 2. Então, na verdade, o coeficiente da primeira parcela é 4, 4x elevado a 2 terços, menos 6 sétimos de x elevado a 7 sextos. Aí é lógico que você derivar isso aqui, essa parte aí, eu não vou fazer. Você derivar aqui, você retorna para a original. Então, aqui nessa função aqui da 13, só para exemplificar, né? Só para deixar um toque aqui. Nessa função aqui, ó, eu tenho u no lugar de x, raiz de u. Então, é u elevado a 4 menos 3 vezes a raiz de u, que é u elevado a 1 meio. Tudo isso sobre u elevado a 2. Outra propriedade importantíssima é das operações de potência de mesma base. Numa divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base, né, e subtrai os expoentes do numerador pelo denominador nessa ordem, né, de cima pelo de baixo. Muito comum usar essa expressão. Então, vou ajeitar essas funções aqui para que vocês possam dar uma olhada nas outras. Ainda, né, sobre aqueles conjunto inicial de questão, aqui ó, a 13 ou a 13ª, ela é a função em u, f de u é igual a u elevado a 4 mais 3 raiz de u sobre ou sob 1. E aí eu posso simplificar da seguinte forma, né? O denominador aqui divide às vezes parcela, eu vou colocar uma de cada vez. U elevado a 4 sobre u mais 3, vou reescrever a raiz como uma potência, é uma potência racional. Raiz quadrada é a mesma coisa de potência 1 meio. 3, 1 meio.
U aqui em cima, a base U aqui embaixo. Então eu conservo a base U e subtraio os expoentes. O expoente do numerador, primeiro, 4, menos 1 pelo denominador. 4 menos 1 dá 3. Aqui o coeficiente é 3, então mais 3, nada tem a perder. Conserva a base U, e subtrai o numerador 1 meio por 1. Não apareceu nada aqui, subtém que tem 1. 1 meio menos 1, subtraindo e conservar o sinal do maior, dá menos 1 meio. E você pode integrar essa função aqui utilizando a regra da primitiva, né, como foi feito nas anteriores. Né? Soma 1 ao expoente e divide pela resultante dessa soma. Né? Soma 1 ao expoente e divide pela resultante dessa soma. Né? É importante que você saiba essa equivalência. Né? Essa primeira função aqui, f de u, você poderia achar muito complicada de calcular a primitiva, mas essa daqui, que é só a organização da minha f, talvez você faça de maneira mais tranquila. Um comentário também sobre a 11ª questão, que tem 10 sobre x elevado a 9. A 11ª questão, minha função f de x é do tipo 10 sobre x a 9. Eu posso escrever como 10, eu passo uma potência do denominador, parte de baixo, para o numerador, para a parte de cima, eu inverto o sinal do seu expoente. Então isso dá x elevado a menos 9. E aí a integral se dá de maneira muito mais prática, ok? Então essas dicas aqui vão lhe ajudar nessa questão da 1 até a questão 20 dessa foto aqui de exercício. São várias fotos, são 4, né? E a questão 2, né, a questão da 20 a 22, pede que você encontre a primitiva f da minha função f, mas que satisfaçam as condições dadas sobre a primitiva. Por exemplo, eu sei algumas coisas sobre a primitiva em algum ponto. Por exemplo, f de 0 aqui dá 4, f de 1 aqui na primitiva dá 0. Então a regra é a mesma. Vou fazer a 21 aqui, vocês fazem a 22. Deixa eu fazer a 22, né? Porque a 22 aqui, de fato aqui dá para ver que é mais complicado. Então a 22 eu vou integrar a função, achar a primitiva f, colocar aqui f de x maiúsculo, que o f é a integral da função de x. Então eu vou integrar a função f, que vai ser a integral de 4 elevado a menos 1 em função de x. Ó, essa integral da parcela 4 é mais tranquila. Faço de cada parcela menos a integral de 3. E esse aqui, o expoente é negativo, eu mudo a ordem da minha potência aqui, ela vem para baixo. X elevado a 2. Vou mudar a ordem em função de x, dx. Tem mais alguma parcela aqui? Não, não tem. Aqui mesmo, só isso. Para essa primeira integral é sem problema, né? Integral de 4 é 4x. X. Essa segunda integral aqui, talvez você tenha alguma bronca, porque aqui já precisa uma propriedade de integração. Aqui seria ideal fazer uma substituição, né? Trocar toda a expressão de baixo, né, pelo único número e depois voltar para a variável original. Então 1 mais x ao quadrado, eu posso trocar essa expressão de baixo aqui
substituir, né, toda a expressão por u. O que acontece se eu derivar? Se eu derivar aqui, vai ficar 2x, o 2 desce, 2x em função de x, dx, dele é o du, vai dar 1 em função de u, então só du, certo? Então o dx ele é o du sobre 2x. Isso não ajuda, isso não ajudou. Só um momento, deixa eu dar uma olhadinha aqui em alguma tabela de integração. Só um momentinho. Então, pessoal, voltando aqui rapidinho, eu devo dar uma pescada na tabela de integração e ver que essa integral aqui ela é conhecida, ela é a secante do arco. Deixa eu colocar aqui na tabela. Integral do tipo 1 sobre x quadrado mais a ao quadrado, aliás, é o arco tangente, né, da variável x, né, sobre esse a ao quadrado. Só que o a na nossa situação é o 1, né? Então só fica arco tangente de x, também vezes 1 sobre a. Então uma integral, né, trigonométrica, dá para fazer com essa substituição. Com raiz ela fica já bem diferente aqui, e sendo um sinal de menos, né, ela também fica um logaritmo. Então vou utilizar minha pescadazinha aqui na tabela. Então a integral só dessa parcela aqui vai ficar equivalente à primeira parcela, a gente já tem 4x menos esse 3 aqui vai sair como coeficiente, arco tangente de x, né? Já que o a ao quadrado é aqui, o a é só 1, tá bom? Mais a constante c. O que é que diz a 22? Diz que quando eu substituir na minha primitiva, né? A primitiva é essa expressão aqui, toda essa expressão aqui é a minha f em x. Quando eu substituir 1 dá igual a 0, ou seja, f de 1 é quando o x dessa expressão aqui for 1. Então f de 1 é igual a 4 vezes 1 menos 3 vezes o arco da tangente, que equivale a 1, mais c. Mas o f de 1 também é igual a 0. Então vou emendar logo aqui e colocar igual a 0. Esse pedaço aqui me permite achar o valor só de c. Tá bom? Vou apagar aqui essa linha para não ficar linha demais. Então 4 vezes 1 é 4. Menos o arco cuja a tangente é 1, é o arco de 45 graus, né? Em radianos, né, 45 é pi é 180 sobre 4. 180 dividido por 4 dá 45 graus, mais c igual a 0. Então, quem é c nessa situação? O valor de c vai ser 4, quando for para o outro membro, ele vai negativo, menos 4, menos 3π sobre 4, quando for para o outro lado, aqui ele vai positivo, 3π sobre 4. Coloquei ele como primeira parcela e o outro com negativo como segunda parcela de propósito.
Então a nossa primitiva f, né, que agora depois que eu achei o valor de c, eu consigo expressar a minha primitiva f por completo, né? A nossa primitiva f em x, eu já sei a primeira parcela, era 4x, a segunda, menos 3 vezes o arco de tangente, que equivale a 1, e a constante c, né, que deu 3π sobre 4 menos 4. Okay? Essa é a minha primitiva nessa situação. A 21 vai ser bem mais tranquilo porque não vai ter nenhuma integral com valores dentro lá da trigonometria, certo? São polinômios tranquilos, né? Fazer o f de zero é só colocar o f para zero e aí você faz a 21 com mais facilidade. E por último eu vou falar das questões de 23 até 26, ok? É primitiva de algum valor aqui, mas eu tenho a f de duas linhas para algumas funções. Se eu tenho a f derivada duas vezes, a segunda derivada da f de uma função é 6x mais 12 vezes x a segunda, para que eu ache a minha f, eu vou ter que integrar essa f duas linhas em x duas vezes. Vou fazer a integral novamente. Então a integral dessa função aqui, como é uma função de polinomial, x elevado a 1, quando você somar o índice 1 ali no x, vai ser x elevado a 2 sobre 2. 12x simplificando, vai ficar 3x quadrado vamos integrar de novo a resultante. Sim, mais a constante c. Vamos integrar de novo, a resultante vai ser 3x quadrado mais 4x cubo mais c em função de x. Quando a gente integrar a primeira parcela, o índice 2 eu somo 1, vai ficar x elevado a 3. Eu já tinha a constante 3 aqui, subtrai não, divido pela essa resultante, divido por 3. Mais 4, o índice 3 da segunda parcela, que eu somo 1, vai ficar x elevado a 4 sobre 4, como a divisão do resultante. E a constante c, a integral dele é c vezes x. De novo, por se tratar de uma integral indefinida, eu somo outra constante. Não vou colocar a mesma letra c, eu boto a letra aqui c1. Constante para dizer que é diferente dessa. Não sei necessariamente se são diferentes ou iguais. Para dizer que não é o mesmo valor. Não é necessário que seja o mesmo valor. Dá para simplificar. Dá para simplificar o 3 com 3 aqui, o 4 com 4 aqui. E a nossa f original vai ser x elevado ao cubo, x elevado à quarta potência, uma constante qualquer vezes x, cx, e mais uma segunda constante aqui, qualquer determinação qualquer. Então essa função aqui, não importa quem seja o c, quando for integrada duas vezes, vai resultar nessa daqui. Você não precisa retornar, você encerra aqui mesmo com a resposta. Fazer ela também.
Se a função f de duas linhas já foi expressa como sendo 2/3 de x elevado a 2/3, é quando você integrar a primeira vez essa função x elevado a 2/3 em função de x, aí você soma 2/3 com 1, 1 é como se fosse 3/3, quando você somar 2/3 dá 5/3 aqui no expoente, já tinha 2/3 aqui de coeficiente. Quando você passar esse valor dividindo, ele vai inverter a ordem, né? O denominador vem para cima e o numerador vai para baixo. E aí, simplificando, aqui o 3 vai ser cancelado, vai ficar 2/5 de x elevado a 5 por 3 mais c, mais a constante, pois a integral é indefinida. E aí, repetindo mais uma integração, pois ali a gente tem f de duas linhas, integral de 2/5 de x elevado a 5/3 dividir, né, multiplicar pelo inverso, então fica 3/8, né, dividir fração por outra, mais a nossa constante c vai ganhar um expoente x elevado a 1, e a gente vai adicionar mais uma constante aqui que eu vou chamar de C1. Vocês poderiam botar K, K1, K e Q, qualquer letra e expressar. As letras aqui representam números reais. Bom, simplificando aqui, 8 por 2 vai dar 4 embaixo. E aqui vai ficar 3 no numerador, 4 vezes 5 no denominador, 20. 3/20 de x elevado a 8/3 mais c vezes x, mais outra constante aqui que eu representei por ser 1. Essa é minha primitiva f em x. Quando você derivar ela duas vezes, ela vai dar exatamente essa função aqui. Com calma, né? Qualquer outra integral do qual você não saiba de qual o valor ou não saiba a regra, né, para derivação, você pode ir lá no Google, enfim, sua fonte de pesquisa que você tiver disponível, e dar uma olhada em alguma tabela de integração para poder retornar. Então espero que essas dicas sirvam, né, para fazer os outros índices que aqui não foram feitos, né? Bom trabalho aí para vocês. Vocês têm um prazo aí longo para fazer esses exercícios. Não é obrigado, como eu falei, fazer todos, mas tentem fazer o máximo que der. Então, até o próximo vídeo, pessoal.